Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É uma alegria muito grande voltar aqui à Defensoria Pública, a convite do meu grande amigo Zé Aurélio Araújo, ao lado aqui de grandes amigos também que tiveram nessa tarde a oportunidade de abrilhantar o evento. E eu tenho a ingrata missão de tomar mais um pouco o tempo de vocês, numa sexta-feira, às 17 quase horas. Para nós, em Juiz de Fora, ainda não carnaval, mas aqui para o Rio já é carnaval há um mês, né? Então, prometo ser bastante breve, para que efetivamente esse tempo seja aproveitado. Não sou defensor público, portanto não tenho prazo em dobro, e vou então usar apenas os meus 20 minutos que foram concedidos pela organização do evento. Eu, então, dando início ao meu tempo, eu intitulei minha palestra de 7 razões pelas quais a aprovação do projeto de lei 3 de 2025, o projeto de lei sobre os processos estruturais, é melhor do que a não aprovação. Eu, como advogado e também professor, e tenho aqui a alegria de ter uma ex-aluna, hoje defensora pública na plateia, doutora Mariana, eu sou bastante pragmático. E eu tentei levar esse pragmatismo também lá à comissão do Senado. Basicamente, então, a opção que nós temos é: vamos ou não aprovar um projeto de lei, e obviamente que esse projeto vai começar a ser discutido, então ele ainda tem muita coisa a ser melhorada, mas a ideia é: vamos manter a realidade como tal ou não? A primeira razão que eu quero trazer aos colegas é a seguinte: não regular o processo estrutural não vai fazer com que ele não exista, e não vai fazer com que os problemas que já foram expostos aqui no dia de hoje deixem de existir. Eu pude fazer uma pesquisa muito breve para essa palestra e percebi que no STJ são 6 acórdãos que mencionam a expressão processo estrutural e 158 decisões monocráticas. A pesquisa foi feita nessa semana. Me chamou a atenção um julgado especial do STJ, o recurso especial 18.54842, em que a ministra Nancy Andrighi, como relatora, diz o seguinte: a falta de uma norma jurídica que preveja corretamente a atuação do juiz de natureza estrutural não impede a atuação do juiz. Em outras palavras, não interessa se vai existir norma ou não, nós vamos continuar julgando os processos como tal. No Supremo foram mencionados vários casos aqui, pela manhã e também pela tarde, de ADPFs e de ações que tratam exatamente problemas estruturais, como, por exemplo, a ADPF 347, a ADPF 743 e o tema 698, também já mencionado. No TJ do Rio de Janeiro, em homenagem à casa, eu pude localizar, de 2021 para cá, 9 acórdãos que usam exatamente essa expressão, das mais variadas, tendo temas e áreas, como, por exemplo, uma ação civil pública recentemente proposta, que trata de problemas estruturais em um hospital público do município de Cabo Frio, que para nós, em Juiz de Fora, é praticamente o nosso quintal. E também, mais recentemente, uma outra ação civil pública proposta contra o município de Petrópolis, a respeito das chuvas que, infelizmente, assolam aquele município. A segunda razão que eu trouxe para tentar convencer os colegas de que é necessário, de fato, pensar na aprovação de um projeto de lei, é que nós, na comissão, debatemos bastante sobre qual seria o procedimento a ser adotado. E nos foi um consenso no sentido de que seria interessante trazer de forma expressa, no artigo 1º, parágrafo 2º do PL, a escolha pelo rito da ação civil pública. Uma norma que tem quase 40 anos e que, a despeito de suas dificuldades, suas imprecisões, já é muito conhecida pelos colegas defensores, pelos advogados, pelos magistrados, e que não traria um impacto significativo em termos de segurança jurídica quando viesse a ser aprovado. Apenas para citar um exemplo, durante muitos anos se discutiu, por exemplo, se o efeito suspensivo da apelação deveria ser o do Código de Processo Civil, que é automático, conforme 1012, ou deveria ser um efeito suspensivo feito pelo juiz, conforme diz a Lei da Ação Civil Pública. Quando o PL diz que vai ser adotado prioritariamente o rito da ação civil pública, essas questões, portanto, me parecem superadas. É bem verdade que a gente poderia ter avançado um pouco mais, mas a ideia é que essa adoção serviria para simplificar e permitir mais facilidade na aplicação do futuro PL. A terceira razão é que, diferentemente do que nós temos hoje, o PL prestigia, a meu ver, o contraditório em todas as suas fases. Seja na fase da definição de que se trata de um processo estrutural, seja na fase da escolha do plano de atuação estrutural, seja na fase do seu monitoramento, na fase efetivamente da sua execução.
Apenas para citar um exemplo. O artigo 5º do PL diz que o autor pode indicar na sua petição inicial que se trata de um processo estrutural e o juiz, obviamente, vai dizer se concorda ou não. Se o juiz entender que, de fato, ali aparentemente há um processo estrutural, ele vai citar o réu para que o réu diga, em de 15 a 30 dias, se concorda ou não com a adoção do rito do processo estrutural, sem preclusão para outras matérias de defesa que ele eventualmente tenha que alegar. Se o réu discordar, o PL diz expressamente que vai haver uma audiência para tentar demonstrar às partes que ali há, de fato, um processo estrutural. E só depois dessa audiência, se ainda não for obtido consenso, é que o juiz vai decidir, dizendo se concorda ou não, ou melhor, se efetiva ou não o processo como estrutural. Hoje isso não acontece. O juiz define que se trata de um processo estrutural e bola para frente. A parte contrária, o réu, a Procuradoria do Estado, acaba recebendo aquele processo como estrutural e ele que se vire para dar conta disso. O projeto, então, traz um espaço de contraditório muito maior do que nós temos hoje. Uma quarta razão, e essa faço questão de, como advogado, dizer publicamente que foi uma emenda que fiz ao projeto inicial, é que todas as decisões interlocutórias proferidas no processo estrutural, se o projeto for aprovado como tal, serão recorríveis mediante agravo de instrumento. Todos nós sabemos da polêmica decisão do STJ sobre a teoria da taxatividade mitigada, o tema famoso 988 do STJ, mas ainda há aqui e acolá problemas a respeito do cabimento ou não do agravo de instrumento. Embora o PL diga que o CPC vai ser aplicado de forma supletiva e subsidiária, me pareceu importante apresentar essa emenda para que, efetivamente, qualquer decisão, seja ela certificadora, seja qualquer outra decisão proferida no curso do processo, pudesse ser alvo de recurso diretamente ao tribunal para que, primeiro, obviamente, não houvesse qualquer possibilidade de se discutir, não é caso de agravo por enquanto. E segundo, para que o tribunal possa efetivamente, desde logo, conhecer que ali há uma discussão de nível estrutural. Uma quinta razão é que o agravo de instrumento a ser interposto contra a decisão certificadora, aquela decisão que reconhece ou que não reconhece a existência de um processo como estrutural, em relação a ele vai ser permitida a sustentação oral. Essa também foi outra emenda que apresentei à comissão e que felizmente foi aceita, no sentido de que me parece, até como advogado e professor, que a oralidade, e essa palestra prova isso, é fundamental para que a gente possa levar as suas razões e que o tribunal possa, desde logo, então, ouvir as partes, não só os advogados, mas também os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, os potenciais atingidos, para que possa decidir a respeito daquele agravo de instrumento que vai, obviamente, fazer toda a sorte daquele processo estrutural. Uma sexta razão é a previsão expressa, no artigo 11 do PL, de que haja um monitoramento acompanhado de perto do plano de atuação estrutural, que nós poderíamos apelidar de PAI, na falta de uma outra sigla. Há aqui uma preocupação, que foi inclusive externada pela palestra do professor Arenhar, de que o processo estrutural tem um fim. Nós sabemos que ele começa, talvez só descobrimos que ele já começou depois de algum tempo, mas sabemos que ele começa. Sabemos que ele tem a sua duração, mas infelizmente, por vezes, não vemos o seu encerramento. A ideia de, portanto, haver um monitoramento próximo vai fazer com que esse encerramento possa, de fato, ser ultimado, até porque as partes precisam fazer com que o processo caminhe adiante. A sexta razão, e agora me parece que talvez seja a mais importante, diz respeito diretamente à Defensoria Pública. Eu tive um particular apoio do meu amigo e irmão, Dr. José Aurélio Araújo, quando lá na comissão do Senado, havia alguma discussão que poderia eventualmente esbarrar em qualquer coisa que dissesse respeito à Defensoria Pública. Não sou defensor público, mas atuei durante muito tempo nos núcleos de prática jurídica das faculdades e tenho uma particular atenção aos membros da Defensoria Pública e me preocupava que, eventualmente, o projeto não trouxesse algo relativo à Defensoria. Hoje pela manhã, o nosso relator, o professor Vitorelli, disse: toda vez que o PL fala do Ministério Público, ele também fala da Defensoria Pública. Eu posso aqui com muito orgulho dizer aos colegas, isso foi uma bandeira que eu defendi lá no Senado Federal.
Obrigado, obrigado. Me parece que talvez, se nós tivéssemos que colocar numa balança, e isso obviamente não vai acontecer, mas se tivesse que colocar numa balança qual das categorias jurídicas, ou qual das carreiras jurídicas, melhor dizendo, nós teríamos que dar um suporte no processo estrutural, talvez seria a Defensoria Pública, e não o contrário. Porque é a Defensoria Pública que normalmente percebe, no primeiro momento, o problema estrutural acontecendo ali, no dia a dia. É claro que a Procuradoria tem esse papel também, o Ministério Público da mesma maneira, mas a prática mostra que os problemas estruturais surgem nas comunidades, surgem nas pessoas mais carentes, surgem nas pessoas hipossuficientes. E não pareceria para mim nem um pouco razoável que não fosse dado à Defensoria Pública o mesmo peso que se deu ao Ministério Público ou até mesmo ao magistrado. E aí, então, como nessa minha última razão, eu queria dizer o porquê me parece que o projeto de lei, com todas as suas críticas, que já foram algumas aqui apresentadas, e outras que vão surgir ao longo da tramitação, por que esse projeto de lei deveria ser encampado pela Defensoria Pública? O primeiro momento é que, como nós sabemos, a Defensoria Pública tem legitimidade para propor a ação civil pública. E se, como eu disse na minha primeira razão, o projeto estrutural traz a lei da ação civil pública como base, consequentemente, não há nenhuma discussão a respeito da legitimidade ativa da Defensoria Pública, portanto, para a propositura de um processo estrutural. É bem verdade que nós sabemos que a Defensoria Pública vai ser chamada para participar de outros processos estruturais já propostos, eventualmente, pelo Ministério Público. Mas é importante, e me parece que até é estratégico, que a Defensoria Pública passe a olhar o processo estrutural não só como aquele seu monitoramento, mas também como uma propositura de uma demanda, porque, como nós sabemos, normalmente quem vai na frente costuma beber água limpa. Aquele que então propõe a ação vai direcionar o seu foco e a sua atuação para as pessoas mais necessitadas, e não aquele apenas de forma lateral ou de forma eventualmente secundária, se a Defensoria Pública vier a trabalhar em outras demandas já propostas. A segunda questão importante, que me parece para fortalecer o interesse da Defensoria Pública nesse projeto, é que o ajustamento seriado de ações repetitivas, que já foi inclusive aqui mencionado em outras palestras, pode significar para a Defensoria a existência de um litígio estrutural. Isso, se for o caso, vai fazer com que ela então tenha capacidade institucional de melhor definir como atuar nesses processos. Se continuar propondo demandas individuais ou se eventualmente pensar na propositura de uma ação coletiva. E isso está presente expressamente no artigo 5º, parágrafo 6º do PL. Uma terceira razão, dentro dessa última razão que eu coloquei aqui, de atenção da Defensoria ao PL, é que ele fala várias vezes na atuação da Defensoria Pública. Cito primeiro o artigo 6º, parágrafo 4º, quando da definição de um caráter estrutural, daquela decisão certificadora já mencionada. Segundo, o artigo 9º, parágrafo 2º, quando da elaboração do plano de atuação estrutural. Terceiro, no monitoramento dos resultados de aplicação do plano, no artigo 11 do PL. E também já definido, já citado na DPF 635 do STF. Um outro ponto importante, me parece, é a necessidade de se pensar na criação de cadastros públicos de fácil acesso, para que todos, e aí quando eu digo todos, aqui na Defensoria isso parece ainda mais evidente, todos possam ter acesso à existência, primeiro, desses processos. Segundo, os resultados que esses processos eventualmente estão dando ao longo da sua tramitação. Terceiro, quais os resultados que se almeja com a aplicação daqueles, com a tramitação daqueles processos, para que todos possam saber, primeiro, que já existe aquele processo, e segundo, eventualmente, para evitar, eventualmente, demandas que tratem sobre o mesmo tempo, de forma local, regional, não. O projeto fala especificamente do Conselho Nacional do Ministério Público e fala especificamente do Conselho Nacional de Justiça. Infelizmente, a Defensoria não tem um órgão como esse, mas me parece que a atuação estratégica das defensorias locais poderia suprir essa ausência para fazer com que esses cadastros públicos também fossem fomentados. E, por fim, de fato, encaminhando para o meu final, até porque realmente na sexta-feira à tarde é fundamental a gente se atentar à duração razoável do processo, eu queria realçar o artigo 13, parágrafos 1º e 3º do PL, que falam especificamente do fomento a uma atuação estratégica daquele defensor ou daquela defensora que estiver alocado em um processo estrutural. Quando nós recebemos lá na comissão a primeira versão
que foi muito bem redigida pelo professor e desembargador Dilson Vitorelli, havia a possibilidade de que o magistrado, a magistrada ou o membro do Ministério Público que estivesse alocado em um processo estrutural tivesse, em relação à sua chefia, basicamente uma folga, para não dizer outra palavra, para atuar e para se dedicar nesse processo estrutural. Esse magistrado, então, além de pedir todo o auxílio, eventualmente até se formar um grupo de juízes para o julgamento daquela demanda, algo até relativamente questionável, mas esse magistrado ele teria um número menor de processos para julgar em relação àqueles outros colegas que não participam do processo estrutural. Porque hoje o que a gente vê, principalmente em cidades menores, é que uma ação coletiva complexa é uma bomba na secretaria. Os magistrados não querem decidir essas questões, principalmente se a gente pensar em magistrados substitutos que rodam nas comarcas e vão deixando aqueles processos, porque, para efeito de contagem de produtividade, aquele processo conta apenas um, diferentemente de vários outros que são muito mais simples. Ah, Márcio, e o artigo 12 do Código? Eu, particularmente, não conheço a aplicação do artigo 12, aquele que fala sobre o calendário de processos que deve ser seguido, uma ordem cronológica de julgamento. Então, o que a gente percebe na prática, e isso é natural do ser humano, é que a gente busque algo que for mais simples. E aquele, então, colega que é destinado a cuidar de uma ação coletiva é praticamente algo pessoal. É o desembargador, é o juiz, é o membro do Ministério Público, é o defensor público que está mais acostumado a cuidar daquela matéria, então vamos deixar com ele. E o próprio coitado, então, fica praticamente prejudicado na sua divisão de tarefas por dar conta de uma demanda tão complexa. E aí a preocupação que eu tive foi, por que não se estender essa possibilidade de troca de competências, se assim puder dizer, com também o defensor público? Em outras palavras, por que não se dizer que aquele defensor público que for deslocado para atuação num processo estrutural não chegue junto à sua chefia e diga: eu não posso ter a mesma carga de demanda que o colega que não está cuidando desse tipo de demanda. E essa sugestão foi apresentada, houve um primeiro momento de não há necessidade de se trazer isso aqui, porque isso é uma questão interna, internamente vai se resolver, e eu bati o pé e disse, não, me parece que isso é importante. Fiz a defesa pública, os colegas podem consultar nas audiências públicas por aí, e felizmente o parágrafo 3º do artigo 13, que já foi inclusive mencionado hoje pela manhã, diz expressamente que aplica-se no que for possível as regras de distribuição de processo e competência do juiz e do Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública também. Essa bandeira que eu defendi, espero, faz com que, essa é a ideia, se esse projeto for levado à frente, faz com que haja uma paridade de armas efetiva entre o defensor público, que vai cuidar daquele processo, o membro do Ministério Público, o da Advocacia Pública e, obviamente, o juiz que vier decidir. Para terminar, dentro do meu tempo, presidente, eu queria, já que o ministro Fux citou Drummond, eu queria citar alguém que é carioca, mas que, como eu, não sou carioca, embora tenha estudado 10 anos aqui, mas que escolheu morar em Juiz de Fora, que é Milton Nascimento. Milton Nascimento cantou uma vez: se muito vale o que já foi feito, mais vale ainda o que será. E o que é feito é preciso conhecer melhor para que a gente possa prosseguir. Me parece que só conhecendo melhor o projeto de lei, só conhecendo melhor os processos estruturais, a gente vai poder realmente fazer com que ele seja melhorado, aperfeiçoado, e quem sabe no futuro a gente tem uma nova lei que pode ajudar a tarefa dos advogados privados, dos advogados públicos, do membro do Ministério Público, dos juízes e da Defensoria Pública. Muito obrigado, boa tarde.